Muito bem. Sejam bem-vindos todos mais uma vez. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Gabriele. Oi, Flávia. O Olaf também. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar a nossa revisão. Como eu coloquei lá para vocês, nós vamos revisar os 3 primeiros tópicos do capítulo 5, que fala essencialmente sobre tabela periódica. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para interromper, tá? Sei que nós já vimos esse conteúdo, mas é sempre bom a gente reforçar, né? Porque, claro, você vai ter dúvidas, faz parte. Então, não se acanhe de interromper. Professor, espera aí, que eu quero fazer uma pergunta. Beleza. Bom, eu quero começar, ou recomeçar, vou passar aqui pelos principais pontos, tá, gente? Mas eu não posso deixar de falar, no tópico 5.1, por exemplo, da história da tabela periódica, que nós conhecemos, né? Que nós já estudamos, de como a tabela periódica foi pensada, né? O projeto da tabela periódica. Então, no tópico 1, vocês vão conhecer que antes do Mendeleev, algumas pessoas, entre elas o Newlands, propuseram uma tabela já, ou seja, a ideia não surge na cabecinha de Mendeleev, não. Alguns cientistas antes dele lançaram a ideia e chegaram até a formatar uma tabela, como é o caso de Newlands, relativamente organizada. O mérito de Lavoisier, de Mendeleev, perdão, é de ter feito o melhor dos trabalhos, né? De ter feito um trabalho quase perfeito nesse campo. Tá? Mas nunca devemos desmerecer quem veio antes dele, tá? Como é o caso do Mayer, como é o caso do próprio Newlands, de um cara cujo nome não tem no livro de vocês, que é o Jean Courtois, tá? Ele também fez uma tabela antes de Mendeleev, certo? Mas, enfim, Mendeleev, de fato, é o grande nome aqui quando se fala em tabela periódica, história da tabela periódica, formulação da tabela periódica. Tá bom, gente? Então, essa parte aqui nós fizemos bem naquelas primeiras aulas. Mostramos uma imagem aqui, que seria o modelo inicial da tabela. Lógico que ela sofreu várias modificações até os dias de hoje, mas pelo menos as principais ideias estão preservadas. No caso aqui, o Mendeleev fazia o seguinte: ele pegava os elementos que tinham semelhanças e colocava na mesma linha, né? Por exemplo, se vocês olharem com bastante atenção aqui, vocês vão encontrar nessa linha, olha aqui, ó, flúor, cloro, bromo e iodo, né? Olha que legal. Pois é, esses elementos flúor, cloro, bromo e iodo são tão semelhantes, de fato, que hoje eles estão todos no 17º, na 17ª coluna, no 17º grupo, como nós chamamos, da tabela periódica. A única diferença é que o Mendeleev ele colocou os elementos semelhantes na horizontal, nas linhas. E depois os cientistas do século XX colocaram nas colunas. Mas a ideia é a mesma, deixar os elementos de semelhanças marcantes, digamos assim, ou na mesma coluna ou na mesma linha. De tal maneira que, quando você olha a tabela periódica, eles estão reunidos próximos uns aos outros. Né? Outro exemplo dessa genialidade do Mendeleev, né? Você compara a tabela dele com a tabela atual, você vai encontrar bem aqui, ó, na questão dos metais. Né? Ó. Se vocês olharem direitinho na tabela periódica de vocês vão encontrar, ó, olha que legal, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio.
O França ainda não era conhecido. Todos na mesma linha. Hoje, esse pessoal aqui está na primeira coluna da tabela periódica. Eles formam os metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Quer dizer, eu estou falando de 150 anos atrás. E o Mendeleev já teve essa percepção, né? Já teve essa sacada. Então, o mérito do Mendeleev é indiscutível, tá? A gente pode discutir outros aspectos, né? O mérito de outros cientistas é evidente, mas assim, o mérito de Mendeleev na tabela periódica, na existência da tabela periódica, é indiscutível. Isso não se discute. Bom, então, dito isso, eu quero repassar com vocês alguns exercícios, tá? Desse primeiro tópico, para ver se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma observação a fazer. Tá bom, gente? Então, ó, o tópico 1 do capítulo 5 é isso. Ele fala da história da tabela periódica, fala dos cientistas que tentaram montar uma tabela, por que não deu certo, e fala do Mendeleev, essencialmente, e de como ele conseguiu, finalmente, construir uma tabela, né, onde fosse possível reunir todos os elementos que eram conhecidos na atualidade, na época, né? Na época. E prevê, inclusive, a existência de elementos que não eram conhecidos, mas que depois foram descobertos. Ok? Tudo bem até aí? Tudo certo? Sim, tio, tá. Ok. Vamos então naqueles exercícios. Eu não sei se na época foi possível fazer todos eles. Vamos ver se tem algum lá que vocês queiram que eu refaça. Por exemplo, esse primeiro exercício que nós inclusive fizemos, ele mostra uma curiosidade, por exemplo, dos números, né, de 0 a 50. Se você ordenar os números de 0 a 50 desse jeito, você percebe que nas linhas todos os números começam com o mesmo algarismo e nas colunas todos terminam com o mesmo algarismo. Então, é só para mostrar que esse modelo, né, do Mendeleev, ele é baseado em algo previsível. Em algo previsível. Quer dizer, se você organizar os números de 0 a 50, você percebe que algumas características se repetem em intervalos regulares. Nós damos um nome a isso, pessoal. Chama-se periodicidade. Ou seja, as características vão se repetindo periodicamente, a intervalos regulares. Por isso o nome tabela periódica, porque a ideia da tabela periódica é que as propriedades daqueles elementos elas vão se repetindo periodicamente. Então, o primeiro exercício é apenas para fazer uma comparação entre periodicidade em números, né, com a periodicidade da tabela periódica. Da mesma forma que você consegue enxergar periodicidade nessa tabela aqui, o Mendeleev conseguiu enxergar a periodicidade lá na tabela que ele montou. Bacana? Passamos adiante. No segundo exercício, nós só reforçamos aqui que não foi somente o Mendeleev, tá, que teve essa ideia. Como vocês viram, outros cientistas à época também tiveram. E um deles foi esse cara, Lothar Meyer. Lothar Meyer chegou, inclusive, a rivalizar com Mendeleev sobre quem seria o pai da tabela periódica, né? Mas, assim, o Mendeleev ganhou essa queda de braço, mas o Meyer fica na história como alguém que deu uma contribuição muito grande, que também enxergou a questão da periodicidade. Então,
essa maneira de se referir aos elementos químicos como tendo propriedades semelhantes periodicamente, em intervalos regulares, foi uma proposição de Mendeleev, que está faltando o N do nome dele, mas também de Lothar Meyer. Isso está no texto de vocês, tá, pessoal? Isso está no texto de vocês, ó. Eu queria até fazer o seguinte com vocês, fazer aqui um pacto com vocês. Esse conteúdo, vocês vão encontrá-lo em diversos livros, diversos autores. Assim, para ser justo com vocês, como nós estamos usando o texto de vocês como livro base, como seguindo esse livro, então as perguntas da prova vão ser baseadas no livro de vocês, tá bom? Por exemplo, eu acabei de falar de um cara que fez um estudo antes de Mendeleev, chamado Jean Courtois. Eu não vou perguntar nada sobre o Jean Courtois, porque esse cara não foi mencionado no livro de vocês, então não seria justo que eu fizesse uma prova do capítulo do livro de vocês e falasse de algo que não consta no livro de vocês. Então, para que vocês fiquem seguros de que tudo que eu vou perguntar na prova está no capítulo do livro de vocês. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então, voltando lá ao nosso texto, para mostrar para vocês que o texto de vocês ele fala do Lothar Meyer, certo? Ele fala bem aqui, ó. Vou subir aqui um pouquinho. Pronto, bem aqui, ó. Aproximadamente em 1870, o químico russo Dmitry Ivanovich Mendeleev e o químico alemão Lothar Meyer, tá vendo só? Eles estavam trabalhando de forma independente, tipo assim, não estavam juntos, fazendo trabalho em conjunto, mas eram trabalhos simultâneos, ao mesmo tempo, tá? Então, eles propuseram uma nova maneira de organizar os elementos químicos, baseado nas massas atômicas, e mostraram que, ao organizar os elementos em ordem crescente de massa, as propriedades variavam gradativamente ao longo dessa ordem. Tanto é que vocês vão ver aqui no final do texto de vocês, que o Mendeleev foi agraciado com uma honraria, mas o Meyer também foi. E o próprio Newlands todos receberam essa honraria por conta do desenvolvimento da tabela periódica. Tá? Então, aqui você marcaria a letra B, né? Lothar Meyer e Mendeleev tiveram essa ideia ao mesmo tempo. E a questão 3, que vai falar de outro carinha, que esse aqui não fala no texto de vocês, é o Dobereiner, né? O Dobereiner. O Dobereiner é outro alemão, assim como o Lothar Meyer, que fez uma mini tabela, tá bom, gente? Uma mini tabela baseada em sequências de 3 elementos. Por isso que era conhecida como as tríades. Aqui, ó. Quando vocês ouvirem falar em tríades, lembrem do nome dele, Tríades de Dobereiner. Por que tríades, professor? Porque a tabela do Dobereiner ela era baseada somente em grupos de 3 elementos. Ele falava assim, ó, elementos semelhantes, lítio, sódio e potássio. Outro grupo de elementos semelhantes entre si, cálcio, estrôncio e bário. E assim por diante. A falha do projeto do Dobereiner é que ele só foi até esses elementos. E havia outros, né, como nós acabamos de ver, semelhantes não eram só o lítio, o sódio e o potássio, o rubídio e o césio também. Não eram só o cálcio, o estrôncio e o bário, tinha o rádio também, tinha o berílio também. Então, o problema do trabalho do Dobereiner é que ele foi um trabalho, eu diria assim, menor do que a realidade, foi aquém da realidade, né? Mas foi um trabalho decente também, tá certo? Então, essa questão discute essa particularidade, né? Que não mencionou no texto de vocês. Ah, professor, mas já que está no livro, pode cair? Pode cair. Então, se eu perguntar quem foi o químico alemão que propôs um modelo de tabela baseado em 3 elementos semelhantes, aí você vai lembrar desse carinha aqui, tá? Não esqueça de dar uma olhada nessas questões aí. Muito bem. Na 4ª questão,
nós voltamos a falar de um tema que foi abordado no capítulo passado, certo? O tema é o seguinte: elementos radioativos, elementos que emitem radiação, são chamados de metais pesados. Então, esse termo pesado, aqui, esse adjetivo pesado, ele se refere ao tamanho do núcleo radioativo. Então, quanto maiores os núcleos dos átomos, maior a tendência a que eles emitam radiação. Portanto, os metais pesados normalmente estão associados aos elementos radioativos. Elementos radioativos. Tá bom? E aí a tabela de Mendeleev, ela permite localizar os metais pesados próximos um ao outro. Tá? Era essa a ideia dele. Elementos que têm propriedades semelhantes estariam na mesma região da tabela. Tá? Então, ele menciona aqui o crômio, o arsênio, o cádmio, o mercúrio e o chumbo. Elementos que têm propriedades semelhantes, todos são metais pesados, e elementos que estavam na mesma região da tabela periódica de Mendeleev. Tá bom, gente? Então, gravem bem isso aí também. Elementos que têm propriedades semelhantes costumam estar próximos na tabela periódica. É uma regrinha. E o quinto exercício, mais ou menos importante, ainda sobre essa história dos metais pesados, para ampliar aqui o nosso raio de conhecimento, o que eu preciso para dizer que determinado elemento é um metal pesado? Né? O que eu preciso? Basta conhecer os sintomas que ele pode provocar no nosso organismo, né? Quer dizer, o bário, se ingerido a partir de certa quantidade, ele provoca náuseas, dores abdominais, ansiedade, convulsões e até a morte. Isso é o suficiente para que eu diga que o bário é um metal pesado? Era essa a pergunta, né, da questão 5. Esses sintomas são suficientes para classificar o bário como metal pesado? Porque, de fato, se vocês olharem aí nos arquivos, vocês vão ver que uma das características dos metais pesados é provocar esse tipo de sintoma em suas vítimas. Pessoas que são expostas à radiação, quem assistiu ao filme Chernobyl, como eu sugeri, percebeu isso? Mesmo quem não morreu, teve todos esses sintomas aqui. Né? Então, o fato desses sintomas estarem presentes caracteriza que a pessoa foi contaminada por um metal pesado? Aí nós ressaltamos, não, cuidado, vá além disso, né? Tá certo? Seria preciso assegurar-se de que o bário é um metal que se acumula ao longo da cadeia alimentar, ou seja, para você cravar que o bário é um metal pesado, você tem que fazer um estudo mais apurado, porque uma outra característica dos metais pesados, além de produzir esses sintomas no organismo, é que eles não são digeridos por organismos vivos, ou seja, eles vão se acumulando ao longo das cadeias alimentares, tá certo? E acabam por levar à morte, tá certo? De animais até de médio e grande porte, né? Então, por exemplo, deixa eu explicar aqui para vocês como é que funciona isso. Vocês imaginem um rio que é contaminado por mercúrio durante vários anos. O mercúrio é muito utilizado, pessoal, para limpar as impurezas, por exemplo, do ouro. O ouro é encontrado em meio a uma série de impurezas no subsolo, nas rochas, e se utiliza muito ainda o mercúrio para separar o ouro dessas impurezas. Uma vez terminado esse processo, os garimpeiros costumam jogar o mercúrio, que já não serve mais, nos rios. Já que esse garimpo, geralmente, ele se faz próximo a rios, em regiões ribeirinhas, como nós chamamos. Resultado, mais cedo ou mais tarde, esse mercúrio que é atirado nos rios, ele acaba entrando na cadeia alimentar, porque ele é ingerido pelos peixes. Um peixe, ao ingerir o mercúrio, ele não morre de imediato, mas o mercúrio vai se acumulando no corpo dele.
né? Vai se acumulando, vai se acumulando. Digamos que um pescador tem a infelicidade de pegar esse peixe numa rede, né? Um peixe grande, de médio porte, de vários anos de existência, possivelmente, e que vai ter muito mercúrio no seu organismo. Esse mercúrio, devido à ingestão da carne do peixe, vai passar para o organismo dessa pessoa. Então, veja, ele é bioacumulativo. Essa pessoa que come o peixe contaminado também não vai morrer de imediato, mas ela vai começar a sentir tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Por quê? Porque o mercúrio é o metal que causa todas essas consequências e pode eventualmente levar à morte. Um metal pesado, né? Um metal pesado. Então, como nós afirmamos, não basta uma série de sintomas para dizer se o metal é pesado ou não. Tem que fazer um estudo mais apurado e saber se esse metal, uma vez ingerido, vai se acumulando ao longo das cadeias alimentares. Se for o caso, e se ele for um metal muito denso, como é o caso do mercúrio, aí sim você pode dizer que ele é um metal pesado. Ok, galera? Então, essa era basicamente a revisão do primeiro tópico. É um tópico mais histórico, mais ali para você ler, para você ter um conhecimento histórico. Mas as coisas começam a ficar mais interessantes a partir do tópico 2. Beleza? Posso continuar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim? Não? Ok. Vamos continuar então. Vamos para o tópico 2. E aí, no tópico 2, nós já vamos fazer o seguinte. Vamos deixar de lado aquele primeiro modelo de tabela periódica e vamos com um olhar para a tabela atual, certo? Sempre lembrando a vocês que essa tabela que está no livro de vocês, ela está faltando aqui, ó, o nome desses 4 elementos, tá bom? Eu sugiro a vocês que gravem no computador de vocês, enfim, procurem aí, ó, tabela periódica atual, porque na tabela periódica atual, nós vamos encontrar todos os elementos com seus respectivos nomes. Vou abrir aqui para ficar bem maior. Então, lembre-se, ó, eu não vou perguntar uma bobagem dessa, mas um pouco eu perguntasse assim, qual o nome do elemento do número 113? No seu livro não tem, porque na época que o seu livro foi publicado, ele ainda não tinha sido batizado. Né, ó? Tá certo isso? Ó? O seu livro, ele ainda era conhecido por uma sigla. Hoje ele já tem um nome, é o niônio. Lógico, eu não vou perguntar isso na prova não, tá, pessoal? Mas é só para você saber que hoje, 2020, junho de 2020, todos os 118 elementos que formam a tabela periódica atual já estão devidamente batizados. Beleza? Então, o tópico 2 vai mostrar que houve alguma mudança em relação à tabela original, tá bom? Uma dessas mudanças, por exemplo, nós vimos, ela aconteceu porque o Mendeleev propôs que a tabela fosse organizada em ordem crescente de massas, e no século XX os cientistas modificaram um pouquinho essa ideia, colocaram em ordem crescente de número atômico. Isso gerou algumas situações, como, por exemplo, eu mostrei para vocês o caso do telúrio e do iodo. O telúrio é um elemento de massa maior que a do iodo, porém, como tem número atômico menor, ele vem antes do iodo na tabela periódica atual. Fosse a ideia de Mendeleev, a ideia original, o iodo estaria antes do telúrio, porque o iodo tem uma massa menor do que a do telúrio. Então, o tópico 2, ele vai mostrar essas curiosidades, né? A organização pelo número atômico, beleza? E uma parte importante do tópico 2, pessoal,
E esses detalhes que aparecem na tabela periódica são desvendados. O que é o símbolo do elemento, o que esse número inteiro representa, o que esse número decimal representa. Então, normalmente, você vai encontrar várias informações associadas ao elemento na tabela periódica. O nome, evidentemente, o símbolo, o número atômico e o número de massa, tá certo? O número de massa. Na verdade, tecnicamente, isso aqui chama-se a massa atômica, né? Massa atômica. E aí surge a pergunta, por que a massa atômica é um número decimal e não um número inteiro? Né? Aí a explicação, nós também vimos, é que na natureza, o mesmo elemento químico ele vem representado por átomos um pouquinho diferentes. Então, a gente pegou o caso do boro, né? Existem átomos de boro com massa 10 e outros com massa 11. Lembrando que a massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Aí é o número inteiro. Só que uns têm massa 10, outros têm massa 11. Como determinar a massa do elemento boro se tem átomos que são de massa 10 e outros que são de massa 11? Então, os químicos fizeram o seguinte. Bom, vamos criar aqui uma média entre as várias massas diferentes e o resultado dessa média vai ser a massa do elemento, levando em consideração aquele que aparece em maior proporção na natureza. Então, quando eu digo que a massa atômica do elemento boro é 10,8 unidades de massa atômica, eu estou dizendo que na natureza existem mais átomos de boro do tipo 11 do que do tipo 10, porque a média é mais próxima de 11 do que de 10. Ou seja, os químicos resolveram essa dificuldade utilizando como critério a proporção em que eles aparecem na natureza. O elemento que tem uma proporção maior de átomos na natureza, que aparece mais proporcionalmente na natureza, é o elemento cujo número de massa se aproxima mais do número por átomo. Então, o critério é a média ponderada das massas atômicas dos diversos isótopos. Tá? Repete aí, professor. Pronto. O número de massa, a massa atômica do elemento químico é a média ponderada das massas atômicas de seus vários isótopos, levando em conta a proporção que aparece na natureza. Então, quando vocês encontrarem lá na simbologia do elemento químico, esse número decimal, geralmente escrito abaixo do nome do elemento, ele representa a massa atômica do elemento referido, que é, como eu disse, uma média ponderada entre as diversas massas dos diversos isótopos. Essa é a parte mais cerebral do tópico 2. E aí, pessoal, para quem tiver aí o livro na versão integral, dá uma olhadinha nesse tópico aqui. Todas essas ideias, elas são discutidas em nível global. Então, existe uma organização mundial chamada IUPAC. IUPAC é um acrônimo, é uma sigla para International Union of Pure and Applied Chemistry. Então, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Essa União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela é como se fosse a FIFA da química. Essas regras, como essa que nós acabamos de colocar, são, digamos assim, escolhidas, são propostas por cientistas que formam essa união, a União Internacional. Então, se você for assistir uma aula de química no Japão, ou na Austrália, ou na América do Sul,
a gente fala a mesma língua, tá? É um idioma próprio da química, porque as regras que se usam em um local são as mesmas que se usam em outro. Quem garante isso é essa União Internacional. Foi fundada em 1919, né? Acabou de completar 100 anos. Ok? Então, dê uma olhada aí, pesquise um pouquinho sobre a história da IUPAC. A IUPAC funciona assim. Quem foi que batizou o elemento de número 113, niônio? A IUPAC. Quem é que eventualmente pode mudar o nome desse elemento? A IUPAC. Quem estabelece as regras para o ensino da química em nível global? A IUPAC. Né? Vocês vão aprender, por exemplo, no segundo ano, vocês vão estudar química orgânica. Então, vocês vão ver que o nome daquelas substâncias, que são milhares diferentes, quem estabelece as regras para esses nomes é a IUPAC. Tudo que diz respeito às convenções adotadas dentro da química é responsabilidade dessa entidade. Ok? Então, para terminar por hoje, nós vamos fazer o seguinte. Vamos lembrar, e aqui eu quero amanhã que a gente faça um exercício disso aqui. Ó. Qual a diferença entre grupos e períodos? Você já sabe, né? Grupos são as colunas, períodos são as linhas. Tá bom, pessoal? Os nomes de alguns desses grupos, atenção, isso é importante, isso é importante. Por exemplo, o grupo de número 1 recebe um nome particular, são os metais alcalinos. O grupo de número 2, que vai do berílio até o rádio, recebe o nome de grupo dos metais alcalino terrosos. O grupo de número 16, que vai do oxigênio até o livermório, recebe o nome de calcogênios. O grupo 17 são os halogênios e o grupo 18 são os gases nobres. Então, é bom lembrar desses nomes. O professor não tem um nome para cada grupo? Não. Esses são os grupos, digamos assim, mais relevantes dentro de uma certa classificação. Então, eles recebem nomes particulares. Ok, pessoal? Outro detalhe importante, para a gente trabalhar com exercícios amanhã, é a classificação dos elementos em dois grandes blocos. O bloco dos metais e o bloco dos não metais. Numa visão bem rápida, o bloco dos metais é o que está aqui em cinza e os demais todos seriam não metais. Mas existem classificações também dentro de cada bloco, né? Então, é bom vocês darem uma olhada nesse tópico aqui para que vocês possam diferenciar quem são os metais e quem são os não metais. Ok, pessoal? Essa aqui não é muito importante na classificação, mas é só uma curiosidade. Se alguém perguntar para vocês, os elementos químicos são todos sólidos? Não. Existem elementos na forma líquida, existem elementos na forma gasosa, e existem elementos na forma sólida. Isso na temperatura de 25 graus e na pressão de 1 atm, tá? Então, por exemplo, tem dois elementos que em condições ambientais normais, digamos assim, são líquidos. O bromo e o mercúrio. Professor, mas o mercúrio não é um metal? Sim. Um metal bastante denso? Sim. E o mercúrio é líquido, por acaso? Sim. Então, o mercúrio é um caso bem curioso, porque ele é um metal e é líquido. Aliás, é o único metal líquido em temperatura ambiente. Tá? Se vocês chegarem numa loja de produtos químicos e pedirem mercúrio, vocês devem levar algum vasilhame para levar o mercúrio para casa. Porque ele vai ser vendido na forma líquida, né? Já que ele vai ser vendido na temperatura ambiente. É uma curiosidade aí a mais para vocês. Lembrando que existem elementos que foram fabricados em laboratório, não existem na natureza, são criações artificiais, são esses aqui em cor mais laranja, certo? Incluem, por exemplo, o tecnécio. E existem, claro, os elementos que são encontrados na natureza, mas sim, é possível fabricar literalmente átomos em laboratório. Saber quem são os lantanídeos e os actinídeos.
Lembrar que os lantanídeos e actinídeos foram colocados à parte para que a tabela não ficasse com esse formato esquisito. E amanhã a gente faz essas atividades e outras mais para fechar a revisão do tópico 5.2 e aí revisaremos o tópico 5.3. Beleza? Ufa, muita coisa, né? Conseguiram acompanhar aí? Tá de boa? Sim, tio. Pessoal, atenção. Ó. No final do capítulo de vocês tem um tópico que é só de exercícios extra, né? Ó, você vai lá e dá uma olhada nesses exercícios e faz uma autoavaliação se você conseguiria resolver alguns deles. Vou falar aqui para vocês. E aí, é bom que você tente, pelo menos, resolver aqueles dos assuntos que nós já discutimos. Por exemplo, deixa eu aqui, atividades finais. Aí você vem aqui, ó, por exemplo. Segundo o modelo atômico de Bohr, proposto em 1913, é correto? Bom, esses dois nós ainda vamos comentar sobre ele, fica para outra aula. Mas, por exemplo, o 3 você já consegue fazer, ó. Quer ver? O enxofre pertence aos halogênios, ao grupo do carbono, aos calcogênios, certo? Ou, enfim, a outro grupo. Então, você pode tentar resolver a questão 3, ainda tem um pouquinho do que nós vamos ver, mas pode dar para resolver também. Quais os elementos químicos daqui que são gases nobres? Então, é bom que você faça esse tipo de exercício para você conhecer a tabela periódica de forma panorâmica. Sugestão, então, daqui para amanhã você vai lá no final do seu capítulo 5 e dá uma olhadinha nesses exercícios. Ok, pessoal? De boa? Então, amanhã a gente continua essa revisão. Tragam suas dúvidas, tragam suas sugestões também, tá? Boas aulas, então, e até lá. Amanhã nós nos veremos às 14 horas, não é isso? 14 horas. Valeu? Obrigado pela presença de todo mundo e até amanhã.